pessoas! Aí, chegou a Nath aqui agora. Agora tá tudo certo. Vamos lá então. Sejam muito bem-vindos ao Mudeu. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto que a gente iniciou, que é a discussão do livro O Pequeno Príncipe. E aqui no Mudeu, tanto a Natácia quanto eu, Alexandre, temos a disposição de trazer algumas reflexões que busquem nos auxiliar a ter uma mudança um pouco mais, talvez mais tranquila e mais orientada e mais segura para o comportamento, o nosso comportamento, a nossa vontade, a gente conseguir colocando as coisas em prática aos poucos. Nós temos visto muitas fórmulas mágicas todos os dias sendo lançadas, atalhos, a gente quer atalho, a gente quer andar mais rápido para chegar num objetivo, às vezes sem fazer esforço, sem parar de fazer as coisas que a gente gosta, e às vezes a gente acaba se iludindo um pouco por algumas coisas e deixando de aproveitar algumas oportunidades que nos chegam para dar esse start. Aí a Nath virou e falou assim: Alexandre, vamos começar a fazer uma reflexão sobre a obra O Pequeno Príncipe, porque esse livrinho, O Pequeno Príncipe, ele é tido como um livro feito para as crianças, mas quando a gente começou a aprofundar um pouco mais na leitura, a gente viu que talvez é a nossa imaturidade, ou a nossa pressa, ou a nossa vontade de li mais um e tá bom, já li quando eu era pequeno e tá bom, de achar que para criança é infantil. E aí a gente começou a olhar fazendo paralelo com outros conteúdos que a gente já tinha acumulado. E aí foi muito interessante. A gente às vezes faz alguns paralelos com a Bíblia, porque eu fiquei encabulado depois que eu comecei a estudar mais profundamente o que estava escrito aqui. Eu vi quantos paralelos existem, né, com a criança, com o deserto, aquele autoencontro, aquela necessidade da transformação. Eu falei, gente, isso aqui é muito legal, é muito interessante. E o contexto no qual ele nasce, né, naquele momento de Segunda Guerra, muita dificuldade, muita escassez, muito medo, o mundo inteiro, né, aquela coisa. Hoje nós temos um potencial incrível de destruição. E ao mesmo tempo a gente fica se questionando às vezes, né, até onde a gente consegue preservar a nossa sanidade, a nossa integridade e ir caminhando de forma mais segura. E aí a gente falou, não, vamos fazer essa leitura e tentar trazer os paralelos, mas vamos fazer de forma descompromissada. Eu não tenho obrigação, né, de falar o que o autor quer dizer, porque o livro ele é muito bacana quando ele me transforma. Não estou aqui fazendo aula de interpretação de texto. Não é para cair no Enem essa prova, não é nada disso. Isso aqui são as reflexões que nos suscitam. Porque uma coisa, gente, eu já vou deixar a Nath falar aqui, que eu já comecei aqui animado. Uma coisa é fato, nas escolas o que está acontecendo com a gente? A gente está aprendendo a reproduzir única e exclusivamente. A gente chega na faculdade, a gente aprende a reproduzir e a gente deixou de aprender a criar. E aí pega a questão. A Nath reproduz uma coisa, eu reproduzo uma coisa. Se você vê os resultados, olha, pensa, é igual. Todo mundo está ficando igual. E aí a gente vai se anulando nos nossos potenciais, nas nossas formas de brilhar, e a gente vai deixando de fazer aquela nossa luz aparecer para ser igual aos outros. Por quê? Porque a gente está sendo ensinado a reproduzir, só a reproduzir. A gente não estuda uma coisa, interpreta aquela coisa, agrega aquilo ao nosso patrimônio e transforma aquilo para sair com as tintas da nossa interpretação, do nosso sentimento, da nossa forma de ver o mundo. Cada um tem uma história e essa história pode mudar a vida de muita gente se a gente souber contar essa história. E aí a gente ficou refletindo sobre isso e aí vamos pegar isso aqui então, fazer essa leitura e trazer de nós essas nuances que podem nos ajudar. Sim. É isso, né? Então vamos começar a leitura. A Nath vai fazer a leitura aqui para nós do terceiro capítulo. Gente, se você não assistiu os dois anteriores, vale a pena, né? São reflexões que tipo assim, a gente não fica discutindo parte a parte todos os aspectos certinho não, mas o contexto geral, só para vocês terem uma ideia, nós falamos no capítulo 2, né, que o motor quebra no deserto, aquela coisa, o príncipezinho aparece.
A gente estava falando sobre alcoolismo, como é que às vezes uma família pode acolher uma pessoa com esse problema. Tipo, você pensa, cara, não tem nada a ver. Pois é, justamente, a gente quer coisa que não tem nada a ver, uma coisa mais disruptiva, uma coisa fora dessa caixa que a gente está vivendo, né? E aí a gente foi tentar construir um pouco isso. Então, assim, se você está aqui pela primeira vez, nesse momento, ou vai escutar isso depois, volta lá nos 2 primeiros que nós fizemos e não tem problema estar aqui sem ter visto os outros, porque não tem exatamente uma continuidade. Claro, a história do Pequeno Príncipe tem uma continuidade, mas o que a gente está querendo mais aqui é fazer esse paralelo com o que a gente encontra na nossa vida. Então, vamos ver o que vai sair hoje, né? Mas, basicamente, só contextualizando a história de uma pessoa que, quando criança, ela foi tolhida nas suas emoções ou nas aptidões que ela tinha. Ela está viajando e, depois adulta, né? Já passou um tempo, e ela cai no deserto. E ela cai no deserto sem água, sem comida, precisando terminar logo de consertar o avião dela. E aí chega um príncipezinho, que é uma criança, e começa a perguntar um monte de coisa pra ela, especulando, e ela já começa a ficar nervosa, né? Porque o menino fica perguntando, né? Num primeiro momento, e aí eles vão começando esse diálogo, tá? Então, vamos para o capítulo 3. Precisei de um bom tempo para compreender de onde ele vinha. Aqui é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, que me fazia muitas perguntas, não parecia jamais escutar as minhas. Foram palavras pronunciadas ao acaso, que pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, quando ele notou pela primeira vez meu avião, eu não desenharia meu avião, seria um desenho complicado demais para mim. Ele me perguntou, que coisa é essa aí? Isso não é uma coisa, isso voa, é um avião, é meu avião. E fiquei feliz de lhe explicar que eu voava. Então ele exclamou, como? Você caiu do céu? Sim, respondi modestamente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe teve um belo ataque de riso que muito me irritou. Prefiro que levem minhas desgraças a sério. Em seguida, ele acrescentou. Então você também vem do céu. De qual planeta você é? Eu entrevi de repente uma luzinha no mistério de sua presença e o interroguei bruscamente. Então você vem de outro planeta? Mas ele não respondeu. Balançou a cabeça docemente olhando meu avião. É claro que dentro disso você não pode ter vindo de muito longe. E ele foi tomado por um devaneio que durou bastante tempo. Depois, tirando meu carneiro de seu bolso, mergulhou na contemplação de seu tesouro. Imaginem o quanto eu ficaria intrigado diante dessa semi-confidência sobre os outros planetas. Eu me esforcei, portanto, para saber mais. De onde vem você, meu rapazinho? Onde é o seu lar? Para onde você quer levar meu carneiro? Só para contextualizar, esse carneiro, o Pequeno Príncipe, quando aparece para ele, pede para que ele desenhe um carneiro. Ele começa a fazer desenhos, mas ele não tem sucesso no desenho dele. Ele tenta fazer para poder cumprir o protocolo, mas o que aquele príncipezinho estava resgatando, a gente falou isso bem no vídeo anterior, é a criatividade. E aí ele fica um pouco sem paciência e pensa, beleza, eu vou solucionar esse problema, e desenhou uma caixa. E falou, pronto, toma essa caixa que o carneiro está aqui dentro. E aí a criança, qualquer pessoa, ela consegue, a partir das capacidades imaginativas, olhar aquilo ali e pensar, bom, aqui dentro tem o quê? Né? Tem um carneiro vermelho, verde, azul, violeta, é um carneiro grande, pequeno, ele está dormindo, ele não está, e a gente começa a ver que essa caixa pode simbolizar um pouco as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para a resolução de problemas. O que eu preciso? Eu tenho que tirar dali aquilo que eu preciso, não pegar pronto de alguém. E aí eu estou resgatando a minha capacidade de criar, porque nesse relato, quem conta a história foi tolhida quando criança. Então, as criatividades, aquilo que resolve os problemas dela, foram levando ele para a mediocridade. Então, ele passou a ser uma pessoa, como ele diz, razoável. E agora, ele está tendo um contato para saber de onde vem aquele serzinho. Ele começa a ter lampejos de que
a origem dele possa ser conhecida. E a gente vem conversando sobre isso, e se o diálogo está acontecendo dentro de uma pessoa, e a gente pode fazer uma leitura assim, não estou dizendo que essa é a interpretação do autor, repito, se a gente faz uma leitura nessa linha de raciocínio, então ele entrou no deserto, ele entrou dentro dele, onde só os recursos que ele tem são capazes de fazer com que ele saia, tudo que ele tem é capaz de transformar a própria vida. Se ele entra nesse interior, se ele começa a fazer essa discussão, ele está entrando num mundo muito próprio, num mundo muito particular, onde tudo que trabalha com ele, tudo que vem falar com ele, é algo que vai fazer com que ele encontre a solução. E esse pequeno príncipe, cheio de perguntas, é aquele que vem fazer isso. E por que perguntas, gente? Porque a gente não está aqui por causa das respostas. Nós estamos aqui por causa das perguntas. Tinha até uma propaganda na televisão, que é tipo, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Ou uma coisa mais ou menos parecida. E eu lembro que eu achei isso tão interessante, falei, nossa, realmente. Porque quando você pergunta, você diz para você mesmo, bom, eu não sei isso e eu preciso de uma solução. Eu não sei. Você faz uma pergunta e aí o seu cérebro automaticamente começa a trabalhar para que aquela solução aconteça. É assim que uma pessoa pega e consegue fazer uma tela de um telefone que dobra. Você fala assim, gente, da onde que a pessoa conseguiu imaginar uma coisa dessa? Como isso é possível? Ele fez uma pergunta. Ele quis que aquilo acontecesse. Ele não buscou uma resposta. Ele falou, bom, isso não existe em lugar nenhum ainda. Como eu posso fazer isso? A partir daquela pergunta ele começa a buscar uma solução. E a partir dessa busca de solução, a gente começa a trabalhar e a formatar essa resposta. E é aí que está a chave. A gente não está fazendo pergunta, a gente está louco, desesperado, passando o dedinho no telefone assim, correndo o tempo inteiro, buscando uma resposta. Sem nem saber a pergunta que a gente tem na cabeça, né? A gente quer a pessoa que vai falar onde a gente vai investir mais rápido. A gente quer a pessoa que vai falar como é que a gente vai melhorar o nosso relacionamento. A gente quer a pessoa que fala para nós em um clique como é que a nossa mente vai ficar serena, como é que a nossa mente vai ficar tranquila, como é que a gente vai ser mais produtivo, como é que a gente vai dormir melhor, como é que a gente vai comer tudo que a gente quiser e ainda manter o corpo dos sonhos sem fazer às vezes exercício físico, ou como fazer exercício físico sem ter nenhuma dificuldade e ainda ter ganhos majestosos. A gente quer resposta. Só que a gente está esquecendo. Fácil, né? A gente está esquecendo das perguntas. Nós não estamos fazendo pergunta. Você vê, aqui o menininho, o príncipezinho começa fazendo perguntas. E eles estão num deserto, um avião quebrado. E ele começa a ver esse avião, o príncipe vem falar para ele, nossa, mas essa coisa quase grotesca que você está falando, que você está usando aí, né, que voa. Porque, peraí, a pessoa, apesar de ter sido razoável, ainda estava conseguindo voar. Só que o motor quebrou e ela agora vai precisar de um novo paradigma, uma nova mudança para ela voltar a voar. Só que agora ela encontrou alguém que vai ajudar, que vai orientar ela nesse crescimento. De onde vem? De onde você vem, meu rapazinho? Onde é o seu lar? Para onde você quer levar meu carneiro? Que é o carneiro que ele desenhou, né? Como o Alexandre disse. Ele me respondeu depois de um silêncio meditativo. O bom da caixa que você me deu é que de noite ela servirá de casa para ele. É claro, e se você for gentil, eu darei para você também uma corda para o amarrar durante o dia e uma estaca. A oferta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-lo? Que ideia estranha. Mas, se você não o amarrar, ele vai sair por aí e se perderá. E meu amigo teve um novo ataque de riso. Mas, para onde você quer que ele vá? Qualquer lugar, se ele seguir em frente. Então o pequeno príncipe comentou sério. Não faz mal, é tão pequeno onde moro. E talvez, com um pouco de melancolia, acrescentou. Se ele seguir em frente, não poderá ir muito longe. Quando a gente fez o paralelo com as questões históricas do deserto, quando tem o diálogo bíblico, onde Jesus é tentado, quando a gente faz um paralelo lá, 40 dias, 40 noites no deserto, antes
né, na história, voltando das referências antigas, o pessoal ficou 40 anos no deserto tentando encontrar, né? Jesus foi mais eficiente, foram só 40 dias, e agora ele vem começar a abrir a perspectiva de novos mundos. E a gente vê também uma referência bíblica que há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas elas podem ser interpretadas de várias formas. Quando quebra o motor dele, e a gente está pensando no interior dessa pessoa, quando quebra esse motor, a pessoa, o príncipezinho que vem, ele vem de um outro mundo, mostrando que nós temos dentro de nós uma infinidade de aspectos que vêm nos agregar, que vêm nos acrescentar, que vêm nos transformar. E a mudança que a gente precisa ir fazendo e ajustando para que essas moradas possam talvez unificar e a gente conseguir uma expressão melhor do que a gente deseja, vem sendo trabalhado nessa obra de uma forma tão simples, tão bonita, porque se Deus habita no nosso interior e no nosso interior pode ter muitas moradas, a gente começa a ver uma multiplicidade de expressões que caminham para que nós cresçamos, para que nós evoluamos. E aqui quando eu falo de Deus, gente, eu não estou entrando naquele conceito religioso clássico que a gente comumente conhece. Não é aquele conceito que a gente vê que às vezes é sectário, que às vezes entra em conflito, que faz a pessoa se sentir mal, que faz a pessoa se sentir culpada, que faz ela acreditar que ela não tem fé, que ela, né, que é uma pessoa que está distante, ou que obriga ela a ter um determinado tipo de comportamento, num adestramento quase castrador, onde a pessoa acaba colocando uma viseira que só faz ela enxergar em um ponto. Não, nós estamos pensando aqui em inteligência, em algo que é amplo, né, que nos leva para uma perfectibilidade, a gente vai trabalhando para crescer o tempo todo, para melhorar o tempo todo. Então a gente está pensando nesse caminho. Então esse homenzinho, esse príncipezinho que aparece ali, nesse momento, ele vem falar justamente para aquele homem que se perdeu, fala, olha, peraí, eu venho de um lugar pequeno, mas de um lugar pequeno, com o que eu tenho, eu posso transformar alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Ali eu consigo trabalhar de alguma forma. E eu preciso cuidar bem daquilo que eu tenho. Eu preciso cuidar bem. Ele vai trazer o cuidado dele com o planeta dele. Ele vem trazer isso ao longo da obra. Mas o mais interessante é que a gente começar a entender a administração das pequenas coisas. O conserto das coisas que importam. Começar a fazer isso, a gente vai mudando um pouco. Sim, e um aspecto interessante também que a gente tem que colocar é que para aquele adulto ter uma estaca que prendesse o carneiro, né, do Pequeno Príncipe era uma coisa importante. Para o Pequeno Príncipe não era importante. Por que ele estava querendo alguma coisa que prendesse um carneiro? Deixa ele ser livre, né? Ao mesmo tempo, quando ele traz ele pergunta para o Pequeno Príncipe, né, sobre o planeta dele, você vê que tem uma dor no Pequeno Príncipe, tem uma reflexão. Ele está buscando, ele sai do mundo dele, que é um mundo pequeno, para buscar encontrar algo em outro lugar. Então é uma busca pelo conhecimento. Às vezes a gente se sente tão pequenininho diante das coisas, né, sem força para lutar, se achando insuficiente frente às coisas e carrega aquela tristeza, aquela melancolia. E a gente sai em busca de respostas nas outras pessoas, né? Tanto que esse Pequeno Príncipe, ele é muito questionador. Ele sempre pergunta as coisas, ele quer encontrar as respostas, né? Então ele saiu daquele mundo dele para encontrar as respostas. A gente vai ver nessa jornada que as respostas estão com ele, né? Mas é muito interessante como a gente sempre tenta buscar fora, né, Alexandre? E a gente fica perguntando, o que está faltando para eu fazer as perguntas? O que está faltando para eu ir atrás dessas respostas? O que eu preciso? Onde eu estou? Onde eu me deixei? Onde aquela pessoa que tinha uma disposição, aquela pessoa que tinha um sonho, onde ela ficou? E às vezes a gente até distorce um pouco a realidade, né? Porque quando a gente está se sentindo assim, às vezes pequeno, a gente não consegue olhar ao nosso redor e perceber ali o que a gente tem, né? As coisas boas que nós temos. A gente só enxerga as coisas que não nos agradam ou então
por que a gente escolheu determinada coisa, por que a gente está agindo daquela forma. Raramente a gente observa os ganhos, as nossas qualidades, as nossas potencialidades, ou então fazer um balanço, né? Eu vou inventariar aqui aquilo que eu quero melhorar em mim para prosseguir e ter uma satisfação, né? Não, eu geralmente me critico, né? Eu não faço essa busca pela melhora. A gente geralmente se fecha no sentimento de culpa. Isso é muito, muito ruim. Porque quando você tá na culpa, o que você faz? Você patina. Você não sai do lugar que você está. Porque a culpa, ela carrega em si quase que uma necessidade que a gente tem de fazer uma justiça com as nossas próprias mãos. É verdade. A gente sofre com uma coisa que a gente fez, às vezes a gente não tem nem muita consciência exata do que é, e a gente sofre com aquilo e a gente entra num sistema em que a gente tem que sentir um sofrimento para justificar um erro que a gente cometeu. A gente estava até conversando sobre isso ontem. A culpa é como se fosse uma penitência. Eu estou me penitenciando pelo que eu fiz de ruim. Então eu vou ficar revivendo aquela ação, aquele fato várias vezes. Por quê? Porque aí eu resolvo comigo, né? É como se a gente pensasse assim, tem que acontecer um negócio ruim, porque deu errado aqui, eu fiz algo ruim, o trem não deu certo, e a gente acha aquilo parece que injusto. Tanto é que quando a gente olha para uma pessoa de fora, e essa pessoa às vezes está conseguindo uma prosperidade em alguma área específica da vida, e a gente olha e fala, nossa, mas eu conheço o caráter daquela pessoa e ela não é tão maravilhosa quanto está aparentando, aqueles resultados dela não são tão incríveis, e por que ela está dando certo? A gente tem aquele senso de injustiça e a gente se indigna com aquilo. E a gente transporta para fora a nossa crítica e fica ali julgando o tempo inteiro em vez de olhar para dentro e ficar fazendo alguma coisa, transformar o que a gente tem para pôr para fora o nosso melhor. Mas aí é que tá, e a gente fica se sentindo culpado pelos nossos erros e paralisado. Sim. A pessoa culpada ela não realiza bem. Não tão bem quanto ela poderia realizar, caso ela se despisse dessa culpa. Aí tem um ponto, né, dentro do que você falou, que é o seguinte: se a pessoa se sente culpada e às vezes olha um outro que tem um desenvolvimento bom, mas nossa, ele é assim, assim, assado, ele pelo menos está fazendo do jeito torto, capenga, com os defeitos, com as qualidades, a pessoa está dando a cara a tapa. E aí quem fica com a culpa se cristaliza tanto que ele nem movimenta. Entendeu? Ele prefere nem se movimentar. Mas aí a gente fica com um sensor tão, acho que acirrado para julgar os outros, porque a gente se julga muito em primeiro lugar, né? Que a gente nem percebe isso, que na verdade a gente está parado no tempo. É como se fosse um filme de terror, porque de repente você está fazendo alguma coisa e você é levado para aquela cena ou aquela situação na qual você se sente culpado e fica lá martelando. Então é como se a gente tivesse preso e ao mesmo tempo com a chavinha, né? E não conseguisse destrancar. Não quisesse. É difícil falar, mas não quer. É difícil. A gente não quer, às vezes. É duro. A gente às vezes tem que falar de forma direta, de forma objetiva, porque se a gente fica passando a mão na nossa própria cabeça, a gente não sai do lugar. E às vezes a gente está no sentimento de culpa, e o que a gente espera? Ser acolhido, cuidado, quase que voltar para o útero da mamãe. E ficar ali quentinho, tá tudo bem, meu filho, você o que? Não, a gente tem que às vezes deixar de ter aquela condescendência exagerada conosco e começar a agir. E começar a agir não é violentar os nossos próprios ideais, não é violentar as nossas dificuldades ali, de começar a rasgar tudo e sair chutando o pé na porta e tudo, não. Mas a gente tem que começar a fazer. E às vezes o primeiro ato que nós precisamos fazer para uma modificação é pedir ajuda. Sim, pedir ajuda também é um ato. Sim, é um movimento, É um movimento. A gente pensa assim, não, mas você está falando a pessoa está doente. Tudo bem. Se a pessoa está doente, paralisada naquilo, o que ela precisa fazer? Buscar ajuda. Porque se ela está doente, como é que ela vai conseguir sair sozinha? Se ela não está tendo força, ela tem que ir atrás de alguém. Ela tem que verbalizar, ter pelo menos essa intenção. E às vezes a gente não tem essa intenção. A gente não quer ter essa intenção. Por quê? Porque a culpa vem nos sacrificar e a gente quer que sofre mesmo. E outra coisa, quando você está lá naquele cenário de culpa, você já conhece muito bem qual que é o caminho. Você já sabe exatamente o que você vai sentir, você já está lá se penitenciando, tá ótimo, você tem um mapa ali na mão. E aí sair daquela situação eu vou errar de novo? Não, porque e se agora aparecer uma outra situação,
um outro cenário aqui, diferente, porque eu fiz esse movimento. E se eu cair? E se eu errar novamente? Não, então eu vou ficar aqui. Porque a culpa, ela é de uma certa forma confortável. Porque você fica ali quentinho, quietinho, igual o Alexandre falou. E a gente não precisa disso, gente. Faço isso? Não, estou na tentativa de. E o mais interessante é que, às vezes, o processo ele começa quando a gente é criança. Uma falta de... Às vezes, um cuidado meio torto que alguns pais têm com os filhos, deixam marcas e essas marcas vão sendo... Como a gente não aprendeu a trabalhar, não aprendeu a colocar para fora. Primeiro, porque às vezes sinal de fraqueza, né? Se você está sendo fraco, você não vai ter sucesso. Se você expõe, você não vai conseguir. Né? Se você tem um pouco de sensibilidade, às vezes é questionado por um lado, se você às vezes é mais... Enfim, tem crítica para tudo. E aí a pessoa carrega aquele sentimento com ela, e esse sentimento vai, né, ele vai crescendo, 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 vai virando um dinossauro, uma coisa enorme, vai tendo uma proporção gigantesca, uma coisinha que às vezes começa desse tantinho, que uma palavra, um gesto carinhoso podia ter acabado, ganha uma proporção megalomaníaca ali, e quando chega lá na frente, a gente não tem noção mais do que é que ocasionou, porque é tanto conflito que foi se sobrepondo aquilo, tanta criação mental que a gente foi colocando num problema, que ele já não tem mais o tamanho que ele tinha. E aí é a hora de parar, tentar entrar no próprio eixo, trazer a criatividade à tona para encontrar o quê? A criança. E a criatividade aqui a gente está linkando com a criança, principalmente fazendo um gancho com o Pequeno Príncipe, porque, gente, criança é um bichinho que é criativo demais. Eu estava, acho que anteontem na janela aqui, olhando o pessoal andando ali na rua, e aí eu vi um menininho de cabeça baixa correndo e ele dava uma voltinha ou outra, para um lado e para o outro, e eu fiquei olhando aquela criança, achando interessante o movimento que ele estava fazendo com o corpo. Ele parecia que estava meio querendo fazer uma luta, parecia alguma coisa. E eu entendi que naquele momento ele estava no mundo dele. Ele estava tudo, menos ali onde ele estava. Ele estava ali trabalhando na cabeça dele com alguma coisa incrível. E ele estava numa satisfação e alegria. Você via pela forma de correr e de gesticular. Ele ia correndo na frente das pessoas que estavam com ele, brincava um pouquinho ali, aí o pessoal passava ele, aí ele já vinha mais um pouco lá na frente, brincando ainda. E eu fui vendo que ele tinha construído uma fantasia ali naquele momento, um caminhar normal, e ele estava aproveitando aquele instante. Então, é essa hora, é resgatar essa criança que constrói as coisas, transforma as coisas, e só não é real, às vezes, pela dificuldade, pela falta de elementos para colocar aquilo realmente em prática. E nós, depois de adultos, temos essa condição. Sim. Só que às vezes a gente não põe mais, porque a gente perdeu a criança. E é complicado às vezes ficar fazendo esse paralelo com a criança, porque muitas vezes a gente vai ouvir e vai pensar na questão infantil. E aí eu ia até comentar sobre isso, que ontem a gente estava conversando e o Alexandre falou uma coisa que eu achei super legal. A gente estava aqui filosofando, né? Pra variar. E aí eu tava falando, não, mas quando eu era criança, eu pensava que quando a pessoa tinha 30 anos, ela ia estar assim, assado, né? E aí eu tava conversando isso com o Alexandre. E ele olhou pra mim e falou assim, mas você tá falando que uma criança de 30... Aliás, uma criança... Não, fala você, porque você vai saber reproduzir o que você falou, é melhor. Ela, quando mais jovem, estava reclamando. Ela tinha um ideal. Ah, vai ser desse jeito. Tem que ter isso, aquilo, outro, não. Aí chega na idade e aquilo que a criança idealizou não concretiza. Mas chegou na idade e ela tem o que ela tem na idade que ela tem. Aí eu virei para ela e falei, você vê a falta de lógica no seu raciocínio? Porque você quer que uma criança esteja certa sobre o que é estar na posição na qual você está, e você fala que ela estava certa e você que tem hoje acha que não está. Gente, isso foi libertador. Eu falei, meu Deus, isso é muito ilógico. E a gente fica fazendo isso demais. Tipo, com as projeções que a gente tinha, né, daquilo que a gente almejava, a gente chega na situação e fica dando razão para aquele eu de, gente, uns 20 um que não 30 tinha anos. condições. Né? Pensa, se eu for para colocar o sucesso da minha vida ou o fracasso da minha vida na minha mão quando eu tinha, sei lá, 18 anos, né, um bom tempo atrás. Se eu acredito que quando eu tinha 18 anos eu tinha que estar certo sobre tudo,
e até hoje eu estou vivendo aqueles 18 anos, quer dizer que eu não amadureci. Eu não cresci a ponto de ir transformando os meus planos e sendo mais ousado em alguns, arriscando em outros. Eu ainda estou lá preso no passado. E esse é um problema de muitos de nós. Nós vivemos, às vezes, muitas vezes, preso no passado. A gente sonha com o passado, a gente lembra do passado de uma forma tão maravilhosa e a gente fica lá o tempo inteiro, recordando o passado, recordando o passado, recordando o passado. E aí no presente você está lembrando do passado, no presente você está lembrando do passado. Aí no futuro, chega o futuro, agora o futuro é o novo presente. Aí você lembra daquele presente anterior, no qual você estava lembrando do passado. E você sente saudade dele. Mas sente saudade do quê? Você não estava vivendo. A gente não está vivendo, não está Você presente, não está vivendo, né? você não está presente mais. Ai, Hoje em meu dia a Deus. gente não vive mais presente. A gente vive preso buscando essas respostas e vendo a vida dos outros. Uma loucura, uma violência contra nós mesmos, contra a nossa própria integridade mental. E contra a nossa individualidade, né? Eu acho que isso é o mais curioso. A gente violenta a nossa individualidade, o nosso potencial criativo. E às vezes é difícil a gente ouvir isso. É difícil a gente aceitar essas coisas. Porque a gente quer estar certo. A gente quer viver bem, a gente quer ser feliz, e a gente está perdido. Só que a gente procura em tudo quanto é lugar, menos onde a resposta está. E a resposta invariavelmente está dentro da gente. Parece clichê isso, mas não é bem clichê, porque no final das contas, quem vai fazer por você? Você pode achar a pessoa que vai te dar os melhores conselhos do mundo, vai te dar as melhores orientações do mundo, vai te dar as melhores respostas, vai ser um mentor ali que vai te dar luz em vários caminhos. Mas se você não colocar em prática, nada disso vai ter sentido. Porque de que adianta uma resposta, um conteúdo às vezes valioso na mão de quem não tem habilidade para absorvê-lo? Não vai adiantar de nada. Às vezes muitas pessoas ficam, nossa, eu queria ser milionário, bilionário. Gente, às vezes a gente não dá conta de administrar 10 reais e tá desorientado, querendo 1 milhão. Sabe, tipo, vai escorrer pelos dedos. Não, mas aí eu vou aprender isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente esquece que a gente não precisa ter para começar a aprender. A gente não precisa ser o perfeito para começar a agir. A gente vai aprendendo e vai adquirindo no processo. A vida não é o objetivo final, ela é sempre um processo. E a gente vai ter em alguns pequenos momentos aquela realização que é um degrau. A gente sobe aquele degrau e mira o próximo. A gente usa a nossa capacidade imaginativa para poder colocar os nossos objetivos à frente e persegui-los. E às vezes a gente vai ter que sair do nosso pequeno planeta para questionar, para buscar respostas, né? Mas mais do que isso, para fazer boas perguntas, né? Que realmente nos levem ao crescimento. A Adela até colocou aqui que ela está apaixonada no livro, mesmo sem ter lido. Se você acompanhar tudo aqui, você vai ler o livro. Porque nós estamos fazendo essa leitura. Então, sempre no comecinho a gente faz as leituras e aí a gente vai, né, fazendo essas discussões. E aí cada um de nós pode tirar e vai tirar coisas completamente diferentes. Onde é que nós estamos aqui agora? Falando sobre passado, sobre culpa e aparentemente no capítulo não tinha nada referente a isso de forma explícita. Então a gente vai fazendo esse desdobramento e esse exercício é importante, porque esse exercício é um exercício que vem trazer o nosso lado criativo, né? A gente começa a fazer essa criação e isso é legal, porque aí as soluções começam a aparecer. No processo, quando a gente às vezes está tão cristalizado na nossa forma de raciocínio, tão preso na opinião alheia, quando a gente começa a ter as nossas próprias, a gente acaba fazendo o quê? Buscando validação. A gente quer ver o que o outro está pensando, se está certo aquilo que a gente está fazendo, mas quando a gente ainda está nesse aspecto, a gente ainda não é aquilo que nós somos de fato. A gente não é dono daquilo que a gente quer, né? A gente ainda está buscando aquela resposta no outro, aquela validação no outro. Né? Será que o outro está gostando? Será que o outro está pensando legal de mim? Será que eu tô bem? E a gente fica preso nisso. E a gente vira escravo
da nossa própria imagem. Às vezes a gente quer tanto agradar o outro, né? As pessoas, corresponder à expectativa que elas traçaram pra gente, e às vezes nem traçaram. A gente pensa que elas traçaram, porque você não chegou lá e perguntou: ô fulaninho, qual que é a expectativa que você tem de mim? Não, e outra, deixa eu até te interromper. Sim. E mesmo se a pessoa tiver traçado, o problema é dela. Não, sim. Você não tem que corresponder à expectativa de ninguém, jamais. Sim. Né? Às vezes a gente fica tão louco com isso que a gente perde a nossa vida. Uhum. A gente perde a nossa individualidade, a gente perde a nossa identidade, a nossa integridade por causa do outro. Gente, com todo respeito, dane-se o outro. Se você não conseguir fazer por você mesmo, não adianta de nada. A gente tem que ter autonomia sobre nós mesmos. Nós temos aqui agora as pessoas que estão nos ouvindo, e depois o vídeo vai ficar gravado, vai para o podcast também, e você vai estar olhando para a sua vida e vai estar pensando: nossa, às vezes é minha mãe que me cobra. Nossa, mas às vezes é minha esposa, meu marido que me cobra. Nossa, mas às vezes é... E você vai ficando com aquilo e você pensa: poxa, são pessoas queridas. Mas no final, os resultados são seus. Então você tem que começar a assumir a responsabilidade por eles. Porque se eu for fazer o que a minha mãe quer, o meu pai quer, a minha amiga quer, minha esposa quer, alguém que eu nunca vi na vida quer, onde eu vou chegar? O que eu vou obter? Porque eu vou estar... Gente para querer tem milhões. Até quando? Nós estamos entrando agora em rede social. A gente nem mexia. Nem a gente criou um Mudeu, para trabalhar sobre essa questão de mudança. Mas embora tanto a Natácia quanto eu tivéssemos perfis em redes sociais, a gente nunca interagiu. Nunca. A gente está começando agora. Imagina, gente, se todo mundo que estivesse me ouvindo estivesse preocupado com a opinião. Não é que as pessoas não são importantes, muito pelo contrário. E é justamente para a pessoa ter a opinião dela, clara, cristalina, do jeito que é. Mas eu não posso me moldar a opinião do outro, que eu nunca vou dar conta. É um trabalho hercúleo e sem sucesso. Se moldar a cada momento da sua vida, a opinião de cada pessoa que te cerca, né? Porque e aí você vai cerceando sua liberdade. É um caminho para frustração. É verdade. É um caminho para frustração. Ah, mas o fulano espera que eu faça isso, espera que eu faça aquilo. Gente, a gente cita muito algumas coisas de meio acadêmico, tanto porque a Natácia e eu, e ela até muito mais do que eu, tivemos envolvidos nisso. E eu lembro que eu estava para apresentar o meu mestrado, e aí o pessoal: não, mas a gente tem que ver o que a banca quer e não sei o que. Eu falei: olha, dane-se o que a banca quer, eu vou apresentar o meu trabalho, o que eu fiz. Se não for suficiente... Porque às vezes a gente fica tão preso nisso que a gente quer falar as palavras, colocar a ordem certa. Ah, vou pôr isso aqui nesse slide porque essa palavra nessa construção a banca gosta. Gente, sai dessa ilusão. Não é assim. A gente tem que ser autêntico. Só que às vezes a gente vai ser autêntico e vai ser criticado. Aí é a hora de intensificar a autenticidade. Se você é autêntico mesmo, isso não abala. Uma crítica que vai vir para o meu lado, se eu não estiver seguro de mim mesmo, o que ela acontece? Ela me afeta. Se eu estiver seguro de mim mesmo, ela vai embora. Todo mundo tem direito de criticar qualquer coisa. Mas se você quer perder seu tempo criticando, é uma escolha sua. Porque você pode perder seu tempo fazendo um monte de outras coisas. E aí não é perda de tempo. Aí você pode estar investindo seu tempo em construir uma melhor versão sua. Enquanto às vezes a gente fica lá rodando o dedinho e fala: ah, essa aqui tá gorda, essa pessoa aqui tá feia, essa aqui tem esse tanto de dinheiro, roubou. E a gente começa a criar esse tanto de coisa, perdendo tempo. A vida é valiosíssima. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo. Só que a gente sempre quer achar que o outro tem tudo o que precisa e nós temos só escassez. Né? Ou seja, não temos nada. Tá faltando tudo. Ah, não, mas se eu tivesse esse corpo seria diferente. Se eu tivesse esse cabelo seria diferente. Se eu tivesse em tal lugar seria diferente. Se a minha mãe fosse outra, meu pai fosse outro, minha escola fosse outra, meu jardim fosse outro. Gente, nós não podemos viver... A gente está vivendo escravo. Nós estamos escravos das opiniões alheias e nós não podemos aceitar isso. Aí a tia Deila colocou até uma coisa que eu sempre falo: a gente se anula, né? A gente vai se anulando.
E isso é muito sério aqui ela colocando, ó, dá importância demasiada ao que o outro pensa, ao que o outro espera de nós. Porque, tipo, o outro pode esperar o que quiser, de fato. Ele tá no direito dele de esperar. E você tá no seu de fazer o que você quiser. Mas isso não significa que a gente vai fazer maltratar o outro, Claro. né, gente? Não Não. é isso. Mas dentro dos limites que eu me respeito e respeito o outro. Eu tenho que respeitar o meu espaço, né? Então, se eu não sou feliz fazendo uma coisa que, sei lá, meu esposo espera, minha mãe espera, se eu tentar me encaixar nesta caixa, não vai dar certo, porque não é a minha caixa. Não é aquela caixa que eu construí com as minhas ferramentas. E aí você vai se sentir triste, porque para você construir aquela estrutura que foi pensada, ou que você supõe que tem que ser feita, você vai gastar energia demais. Você vai gastar tempo demais se maquiando, paramentando, se caracterizando de um personagem que você não é. E é difícil demais você seguir fingindo ser quem você não é. É muito difícil. Hoje nós temos gente demais depressiva. Muita gente que desconfia das próprias habilidades. Muitas pessoas que desconfiam que são capazes. Elas acreditam que elas são menos. E por quê? Né? Não dá para responder uma coisa de forma geral que enquadra em todos os casos. Mas o exterior está ganhando uma proporção grande demais. E a gente está achando que o mundo é lá fora. A gente está vivendo lá fora. E isso vai deixando a gente doido. A gente às vezes não vai conseguindo absorver e transformar a nossa vida ao mesmo tempo. Porque, peraí, eu tenho que estar bem. Não, você não tem que estar bem sempre. De vez em quando tudo bem, tá meio cabisbaixo, tudo bem, não tá legal. Começa a ficar ruim quando o tempo inteiro é assim. Quando você só vive triste. Aí é a hora de começar a agir e fazer uma mudança. Quando eu falei, foi até legal a Natácia ressaltar, quando eu virei e falei assim, olha gente, dane-se a opinião alheia, não quer dizer que é pra você chegar pro outro e dar um murro na cara dele, não. A pessoa deu opinião, você foda-se pra lá. Não, não é isso. Não é esse o caminho. Porque tratar bem o outro é um imperativo para que a gente tenha uma sociedade melhor. E é qualquer outro. Inclusive, e até principalmente, aquele que vem bater. Porque, às vezes, o nosso amigo não tem coragem de falar pra gente. Mas aquele que tem inveja, aquele que não gosta, mas ele rasga na hora aquilo que às vezes a gente não quer ouvir. E se doer, se a gente incomodar demais, provavelmente aquela pessoa falou uma coisa que a gente acredita, que a gente acolheu de alguma certa forma. A gente aceitou aquilo como uma verdade. Se eu vir e falo uma coisa pra você, você acha que é pesado, nossa, né, uma ofensa pessoal ali. Você recebe aquilo e fica com aquilo dentro de você o tempo inteiro, quer dizer que a minha fala fez despertar em você uma concordância. Talvez uma coisa que fica ali sabe, você fica, nossa, mas será que é mesmo? Mexeu, né? Mexe com a gente. Será que é mesmo? Às vezes a gente fica indignado. Não sou assim. Se você não é, você não precisa se preocupar. Mas o que os outros vão pensar? É aí que entra o dane-se. É aí que entra o dane-se. Tipo, não, tudo bem. O outro tem a opinião dele. O outro não precisa me achar bonito. Não precisa. Isso é bem interessante, que me faz lembrar de quando a gente casou, quando a gente foi casar. Muita gente veio conversar comigo, porque a gente não casou em igreja, nem fizemos festa, né? E muitas pessoas vieram conversar comigo e disseram, mas você não sonha em entrar de noiva numa igreja? Eu falei, não, eu não sonho. Mas como assim você não sonha? Eu sou espírita, a gente não tem esse rito e eu não tenho essa vontade. Não, mas então pelo menos você vai fazer alguma coisa fora pra você vestir de noiva, né? Não, eu não vou fazer nada não tenho vontade de vestir de noiva. E eu comecei a me sentir estranha, porque eu não tinha vontade de vestir de noiva, entendeu? Eu comecei a pensar, gente, será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu deveria fazer alguma coisa? Sabe, começou a mexer com a minha cabeça, né? Aí, mas você vai daqui 10 anos lembrar e vai pensar, por que eu não fiz?
uma festa. Eu falei, mas eu não quero fazer festa, sabe? Eu não quero fazer alguma coisa para os outros, eu quero fazer algo que eu me sinta bem. E a gente fez um almoço para nossa família, né, assim, considerando só os pais, os irmãos, e para mim aquilo foi excelente, eu fiquei super feliz, aquilo me agradou. E ainda assim, eu ainda recebi algumas mensagens de pessoas, nossa, mas ó, você vai arrepender, viu? Porque você não fez nenhuma foto, você não fez nenhum vestido de noiva. Eu falei, Mas eu fiquei bem feliz, porque naquele momento eu fui quem eu quis ser, sabe? Isso me deu uma satisfação muito grande. É muito ruim quando a gente nos força a estar numa situação que a gente não quer estar. Isso é muito ruim. Não tem nem objetivo. Pra quê? Pro outro ficar feliz? Porque quem ia casar, gente? Eu que ia casar. Por que eu tinha que fazer o que os outros queriam? Como assim? Às vezes a gente faz aquela festa assim, tipo, enche um salão com milhares de pessoas, semana seguinte a gente separa. Cadê? O que aconteceu em uma semana? Ai, gente, tem umas coisas muito engraçadas mesmo. E não é uma crítica para essas pessoas em si. Porque a gente, às vezes, isso é uma coisa bem legal, a gente tem que ser crítico com os comportamentos, mas não com as pessoas. Né? Você critica o egoísmo, mas não o egoísta. Porque o egoísta, às vezes, nem está percebendo que é egoísta. O vaidoso, às vezes, nem está percebendo que é vaidoso. Então a gente faz a crítica à vaidade. E o vaidoso que está manifestando aquela vaidade é uma pessoa que pode estar equivocada. É uma pessoa que pode não estar tendo noção daquilo. Então, às vezes a gente quer tanto a validação do outro, tanto o reconhecimento de que o nosso caminho está legal, que se a gente conseguir fazer um espetáculo lindo e maravilhoso, que todo mundo vai bater palma, aí a gente acredita. Que tá no caminho certo. Porque às vezes nós entramos nessa sabendo que ia dar errado. Mas como todo mundo bateu palma, talvez vá dar certo. Tá todo mundo batendo palma mesmo, né? Quem sou eu pra dizer que os outros estão errados? Só que se a gente for esperar as palmas dos outros para encontrar substância naquilo que a gente faz, gente, a gente bate palma para cada aberração nesse mundo. Para cada coisa que leva a gente para tudo quanto é lugar, menos para um caminho onde faz um sentido, onde eu me encontro, onde eu sou capaz de usar as minhas faculdades para transformar. E aí, imagina, onde nós estamos indo? Se a gente fosse pegar nessa questão da expectativa, a questão fica forte. Né? Esperar o aplauso do outro gera uma ansiedade. Foi colocado Senhora, aqui. Gera muita ansiedade. Porque você fica na expectativa, será que eu tô fazendo certo? Ai, meu Deus, será que o próximo passo que eu fiz é isso que eu tinha que fazer? A Joyce até colocou aqui que ela casou no civil e fez um jantar simples para a família. E deve ter ficado super feliz e satisfeita, né, Joyce? É uma opção. E, gente, quer fazer uma festa enorme, sem problema nenhum também não. Né? A Nath colocou aqui uma cobrança que veio para ela, de uma coisa que quem não queria fazer era ela. Sim. Então ela não queria fazer, tudo bem. Não faça. Quer fazer? Tudo bem, faça. Desde que você queira fazer, você saiba, né? Ter a consciência de que é aquilo que você deseja. O problema não é a festa. Né? Teve até uma pessoa que veio conversar comigo, que estava nas vésperas do casamento, ela falou, nossa, meu pai tá arrumando a festa, ele queria tanto que eu convidasse algumas pessoas que eu não quero, mas são os amigos dele, ou pessoas conhecidas dele, e eu não quero. Aí eu pensei comigo, se fosse eu, não convidava. Mas, tipo, aí fica aquele conflito também. Fica uma situação ruim. E às vezes a gente acaba fazendo uma coisa para agradar o outro e o momento que era para ser nosso fica não tão agradável quanto poderia. A gente se desagrada. E muito também porque a gente não consegue conversar e dialogar, né? Porque às vezes a gente não tivesse tanto medo de ofender a pessoa, né? De machucar a pessoa, que a gente imagina que falando vai machucar. Mas não necessariamente, a gente ainda não sabe conversar, a gente vai muito torto, né? Tocando nos assuntos, com muito dedo. Sobre diálogo é uma coisa que a gente precisa falar mais. Porque nós temos uma inabilidade de dialogar incrível. Porque às vezes a gente não fala, espera que o outro adivinhe, haja conforme as nossas expectativas e nunca nos desagrade.
E todas as vezes que o outro não consegue fazer isso, a gente se revolta, não dialoga e espera que o outro entenda e venha pedir desculpa. Para às vezes a gente, quando o outro pede desculpa depois desse malabarismo todo, ainda ir lá e punir a pessoa com aquelas cutucadinhas que a gente faz só para espizinhar. Tipo, ah lá, eu falei, você não fez, eu não sei o que, aquela coisa. Ah, mas você nunca me dá valor. E aquela coisa toda. Mas por que não vai lá e não conversa desde o começo? Por quê? Por que a gente não fala o que a gente quer logo de cara? Gente, a gente evitava problema demais. Ah, mas aí o outro não vai querer. Bom pra ele e pra você. Dois que se livram de uma enrascada. Fala o que você quer. Aqui e agora. Tipo, a gente vai tendo, à medida que o tempo passa, uma oportunidade muito grande de conectar com pessoas que têm uma intenção de ouvir coisas que são agregadoras para elas e de discutir essa ideia. Eu não sou mais obrigado a ligar a televisão e ouvir o que eles me mandam. Eu posso agora escolher na internet o que eu quero ouvir, o tempo que eu quiser ouvir. Inclusive, a gente perde até tempo demais, mas a gente pode fazer isso. E isso tem um fator positivo, que é a questão da escolha. Eu posso aprender ali o que eu quiser, na hora que eu quiser, mas tem um risco, que é o de eu ficar preso só no meu mundinho. E isso foi até levantado num estudo, se não me engano, em 2018, na Science, que quando eles estavam discutindo aquela questão das fake news. Porque a pessoa às vezes vai ficando tão presa naquele ambiente que quando ela vê algo que é fora daquele núcleo que ela conhece, ela é agressiva e tenta combater de uma forma muito, às vezes, intensa, até propagando mentira. E eu achei muito interessante esse estudo, depois a gente até pode trabalhar ele um pouco. A gente falou no vídeo que a gente trouxe logo no comecinho do canal sobre um panorama geral, o que estava acontecendo ali em março, né? Quase abril, sobre o coronavírus. A gente trouxe até um paralelo rápido com esse artigo sobre as notícias falsas. Eu vou colocar o vídeo na descrição desse daqui depois para quem quiser assistir. E foi colocado um comentário aqui, é verdade. Às vezes a gente começa a criar coisas exatamente por não saber dialogar. Exatamente por isso. Pessoal, a gente cria quimeras, né? Nós estamos caminhando aqui, o Instagram ele derruba daqui a pouquinho, né? Uma horinha a gente derruba. A gente começou a conversar aqui, nem vimos o tempo passar. E acho que é bom assim. Né? É muito bom, gente, vocês estarem aqui. Foi super legal. É bom a gente ir conversando porque é uma roda de amigos, né? Então, quando a gente vai vendo comentário, a gente vai tendo mais ideias. Então, as ideias, elas são colaborativas. Quiser mandar pergunta, manda pergunta. Quiser compartilhar alguma coisa, compartilha, porque isso é uma forma de interação. A gente precisa. Né? Nós dois ainda somos, não temos todo o traquejo dessa questão da rede social para esse engajamento, mas a gente é bom de prosa. E a gente só tem o objetivo de sentar e falar coisas boas para que a gente possa refletir, às vezes, um ponto de vista que a gente não via antes, né? Ver um caminho, olhar um caminho que a gente não estava prestando tanta atenção nele ainda, porque nós estamos desesperados buscando uma solução, né? E está se enchendo de culpa, de medo, de fobia. E para quê? Né? O pessoal tá aqui agradecendo, mandando um joinha, falando umas coisinhas, colocando umas carinhas, batendo umas palminhas. Conversar que é bom, vocês não querem não, né? Vocês acham que tudo é carinha. Agora é emoji figurinha. Emoji eles fala por representam, tudo. Entendeu? Mas, gente, brigadão mesmo. Né? Foi muito bom estar aqui com todos vocês e nós temos a intenção realmente que nós consigamos ir fazendo as mudanças. E todos os dias, nós vamos tentar agora, a gente testou esse novo horário, nós não estamos fazendo aquela divulgação, igual eu tinha falado inicialmente, nós estamos testando alguns horários, e acho que 19 e 19 pode ser um bom horário para todas as quintas-feiras a gente começar a falar sobre o Pequeno Príncipe. E não só, né? Pequeno Príncipe é o pano de fundo da nossa discussão. A gente lê
e tenta discutir a partir dele. É isso, né? A prosa foi boa mesmo, o pessoal colocou aqui, nós que agradecemos, valeu Joyce, valeu pessoal. Gente, muito obrigada a todos que nos acompanham, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Instagram, Facebook e nos podcasts. A gente fica muito feliz de ver gente na Irlanda, na Alemanha. Gente, eu acho muito chiquetoso, entendeu? Na França, nos Estados Unidos, na Colômbia. Aqui no Brasil é muito bizarro e é muito legal também saber que tem pessoas interessadas nesses assuntos, né? Valeu por estar conosco, vamos crescendo devagarzinho. O importante é que a gente se mantenha junto e a gente tente construir as coisas, né? Vamos tentar fazer um grupo mais sólido, mais organizado, não precisa ser uma coisa gigantesca, uma coisa consistente já é poderosíssima, né? Jesus começa com 12 e faz uma revolução que hoje, querendo ou não, né, é uma das maiores que existem no planeta, né? Não é o livro mais vendido da história da humanidade à toa, né? Se não tem aquela figura, aquelas pessoas e um monte de outras que precederam, sabe, fazendo um trabalhinho de formiguinha, colocando, adicionando uma coisinha, a gente não teria uma revolução tão grande do ponto de vista do pensamento de conexão com algo maior. Infelizmente deturpado, nós já até falamos disso, mas começa e as coisas vão se desenvolvendo aos poucos. Então vamos fazer esse grupo aí. Valeu pela escolha do livro Pequeno Príncipe para reflexão. É isso aí, pessoal. Então nós estamos encerrando a nossa gravação. Até a próxima. Tchau, gente. Até breve. Encerrando aqui e encerrando